A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, passando aqui nesta tarde de domingo, uma tarde quente, muito quente, mas Deus tocou no meu coração para que eu viesse trazer uma palavra para todos aqueles, que vão estar aí assistindo, seja ao vivo, seja depois, como eu sempre falo, a live fica aqui gravada. E quem não ouve aqui ao vivo, com certeza depois entra aí para ver. Muitas pessoas, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, Ela sempre faz aquilo que apraz, Porque o Senhor Jesus, quando Ele direciona a palavra a alguém, para alguém falar da palavra dEle, é porque tem alguém que está precisando ouvir aquela palavra naquele momento. No momento em que a pessoa for ouvir, é o que ela está precisando. Então, nós vamos ler uma palavra. Desculpa, irmãos, eu estou com um pigarro na garganta. Muito seco o tempo, muito calor. A palavra que eu vou deixar está em Mateus 22, aonde vai falar sobre a parábola das bodas, Essa palavra, ela vem falando, ela tem vários direcionamentos, O direcionamento dela vai para várias situações, mas a principal que eu consigo ver aqui é o reino dos céus. É Deus, chamando-nos para o reino dele, Essa parábola das bodas nada mais é do que Deus preparando, o banquete, o grande banquete no céu para nos receber quando nós encontrarmos com ele. Boa tarde para aqueles que entrarem aí, a paz do Senhor Jesus. Muitas das vezes, irmãos, eu às vezes não direciono assim falar com ninguém especificamente, porque senão eu perco o foco do que eu estou falando aqui. Eu disperso e acabo perdendo a meada da palavra do Senhor. A palavra está, Mateus 22, eu vou ler no versículo 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou aos seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir, pois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, aos meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Aí vou pular aqui para o 8. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto mal como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Por isso, irmãos, que para mim esta palavra aqui, ela está falando do dia, o grande dia, que o Senhor, ele vai nos chamar para se encontrar com ele. Porque nessa palavra ele está dizendo que as bodas já estão preparadas. Ou seja, o banquete, o reino já está preparado para nos receber. E quando Jesus, ele morre, para dar a salvação, Jesus, nós sabemos que ele não veio para os gentios. Hoje na escola bíblica dominical pela manhã nós estávamos falando sobre isso,
falando sobre os judeus e os gentios, né? A grande tribulação que foi na época que Paulo, né, pregava para os gentios, que os gentios não queriam entender e titubeavam entre a verdade e a mentira. Não é diferente nos dias de hoje. Nós somos o gentio daquela época, né? Hoje nós somos esses gentios, porque Deus, Jesus, ele não veio para nós, e sim, ele veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Ou seja, o povo escolhido, o povo ao qual o Senhor enviou seu Filho amado para morrer, rejeitaram ao Senhor. E os judeus até hoje nós sabemos que eles vivem em práticas que não condizem com a Bíblia. Eles vivem, muitos deles, não digo que são todos, mas a grande maioria dos judeus, eles vivem nas práticas antigas, lá do Velho Testamento, da lei de Moisés. Eles têm, né, costumes, eles agregam na religião deles muitos costumes que nós cristãos não seguimos, porque nós acreditamos que quando, né, o véu foi rasgado, ali nós temos já, né, a comunicação direta com o Senhor. Nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos de nada para se comunicar com o Senhor, a não ser o nosso joelho no chão, até no nosso pensamento, a gente andando na rua, a gente lavando uma louça, a gente limpando uma casa, qualquer lugar que a gente estiver, que nós ligarmos o nosso pensamento com o Senhor, nós já temos, né, o Espírito Santo que leva as nossas orações, as nossas petições ao Senhor Deus. Mas os judeus, eles seguiam, né, um costume que eles falavam, eles pregavam que só conseguiria ser salvo aqueles que eram circuncidados. Hoje foi falado sobre isso na escola bíblica dominical. Eu falei sobre isso hoje na escola bíblica. E aqui essa palavra vem falando mais ou menos a mesma coisa. Que Jesus, ele chamou um povo escolhido. Ele preparou, né, as bodas ali com tudo, com um banquete para receber aqueles que ele escolheu. Mas aqui vai dizer, a parábola das bodas significa que muitos são chamados e poucos serão escolhidos. Veste nupcial, o que é veste nupcial, né? É uma condição de estar preparado. Ou seja, nós somos todos chamados. Deus, ele nos chamou. Jesus, ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter direito à salvação. Mas muitos não valorizam isso, irmãos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos por isso. Muitas das vezes as pessoas dentro da casa de Deus, elas não levam a sério o Evangelho de Cristo. Não reconhecem que o Senhor Jesus, ele morreu por mim e por ti, por meu e pelos seus pecados. E que tem um grande banquete preparado nos céus para nos receber. O Senhor, ele está esperando cada um de nós, porque nós fomos escolhidos agora pela graça. Nós fomos abrangidos pela graça, porque antes nós não teríamos direito à salvação. Mas Jesus, quando ele viu que o povo que ele escolheu com tanto amor, com tanto carinho, Deus olhou e viu aquilo, e ele viu que muitos que ele chamou não vão querer ele. E hoje não é diferente, dentro da casa de Deus. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus, mas estão vazias do Senhor? Não querem compromisso com Deus, não querem renunciar nada para servir esse Deus. Acha que o reino é algo que muitas pessoas já nem acreditam mais. A fé do cristão muitas das vezes está abalada. Acha que Jesus está demorando muito, que Deus está demorando muito voltar, então vive dissolutamente fazendo aquilo que seu coração pede, seguindo costumes de homens. E Deus, ele vem falando nesta palavra que ele preparou aquele banquete para os escolhidos dele. Mas quando ele vê que os escolhidos não quiseram, foram cada um seguir seu caminho, aqui está dizendo, Deus enviou, né, o seu Filho amado para morrer por todos, porém ele foi rejeitado. E aqui vai dizer,
Depois enviou outro servo dizendo, dizei aos convidados, eis que tem um meu jantar preparado. Olha, Deus ele mandou avisar, né? Esse homem aqui que está dizendo, um rei, esse rei aqui simboliza o nosso Deus. As bodas do Filho, do Senhor Jesus. O Filho aqui é o Senhor Jesus. E os convidados somos nós. Nós somos esses convidados que o Pai mandou o Filho convidar para estar na presença dele. Jesus, ele morreu na cruz para que nós viéssemos o aceitar. Mas hoje a gente vê exatamente o que está falando nesta palavra. As pessoas não aceitam. As pessoas querem viver conforme os desejos do seu próprio coração. E isso é triste, irmãos. Porque nós sabemos a realidade que no final dessa palavra vai dizer. Porque muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. As igrejas estão abarrotadas de cristãos, de pessoas religiosas que aceitaram Jesus e simplesmente porque não tem vício algum, ou porque não faz mal a ninguém, ou porque vive uma vida mais ou menos arrumada, acha que não precisa de Deus, acha que já está salvo, não tem cuidado com essa sua salvação no dia a dia, não procura renunciar, não procura fazer a vontade de Deus, não procura descer a casa do oleiro, já virou uma religiosidade. Já virou uma religiosidade. Vou ao domingo na igreja porque já é costume desde criança, ou desde adolescente, ou 10 anos, 5 anos, seja o tempo que for, mas eu já estou acostumado. Já virou um comodismo. As pessoas não têm mais aquela sede de buscar o Senhor como era. Mas aqui também já acontecia isso, então isso é antigo, né? Isso é antigo e cada dia que passa, quanto mais vai se aproximando a volta de Jesus, mais o ser humano vai esfriando, mais a fé dos cristãos vão ficando abaladas. Então Deus ele chama atenção para nós cristãos nessa tarde de domingo, para que nós venhamos olhar para o reino de Deus, para que nós venhamos valorizar esse banquete que está preparado para mim e para você. É um banquete maravilhoso que nós não podemos imaginar. Porque Paulo fala, né, lá em Apocalipse, que o que tem preparado nos céus para mim, para você, nossa mente não consegue imaginar, não tem como descrever com palavras humanas, de tão maravilhoso que é, que são coisas inefáveis, belezas incapazes de se imaginar. E olha que nós vamos numa praia maravilhosa, você vê que, né, tantos lugares paradisíacos que existem no nosso país, e a gente fica lisonjeado com tanta beleza. Quando a gente olha para uma lua cheia no céu, aquele céu azul cheio de estrela, aquela lua gigantesca, a gente olha e fala quanta beleza. Pelo menos eu, né? Pelo menos eu olho para a natureza e vejo Deus em tudo que eu vejo de belo. E eu creio que os irmãos também, porque Deus ele se revela na natureza. Deus ele se revela de tudo aquilo que ele criou para as nossas vidas. E quando nós vemos tanta beleza, a gente pensa, meu Deus, que coisa mais linda. Como pode tanta beleza? Só pode ser o Senhor que criou. E nos céus, né, a Bíblia vai dizer que não tem como nós imaginarmos de tão belo que é. Ou seja, é muito além, infinitamente além disso que a gente pode ver aqui na terra. E aqui, como eu acabei de dizer, já são coisas que a gente olha e a gente fica lisonjeado e a gente fica encantado com tanta beleza. E aqui Deus ele fala, ele vem falando, Jesus, né, na terra falando, porque Jesus, quando ele veio na terra, ele falava sempre em parábolas, para que os discípulos pudessem entender, para passar para frente depois. Porque Jesus já sabia que ele iria morrer e iria para o Pai. E os discípulos iriam ficar aqui na terra pregando. E os discípulos hoje sou eu e você, que somos pregadores da palavra de Deus. Ainda que não seja pregador, mas que louve ao Senhor, que ora ao Senhor. Qualquer coisa que você fizer para Deus, você é um servo. Você está a serviço do reino. Nós somos separados para pregar o evangelho do Senhor.
Que seja assim como eu estou fazendo aqui, que seja no púlpito da igreja, que seja num ônibus falando com alguém sobre o Senhor. Desculpa, irmãos, estou com pigarro na garganta. Aonde a gente tiver que nós abrimos a nossa boca para falar o nome de Deus, um versículo da Bíblia, ali nós estamos sendo um pregador da palavra, um missionário a serviço do Senhor, a serviço do reino de Deus. Nós fomos escolhidos para pregar as boas novas. Jesus ensinou os discípulos. E hoje Ele ensina a nós, Ele deixou a palavra dele escrita para que nós venhamos meditar nela e entender o que ela quer dizer para as nossas vidas no dia de hoje. E quais têm sido as nossas obras? Nós estamos aguardando e encontrar com esse rei que celebrou as bodas do seu filho amado, que mandou o seu filho amado para morrer em nosso lugar e preparou um banquete tremendo, um banquete ao qual nós não podemos imaginar a beleza, a grandeza que Deus tem para mim e para a tua vida. Nós estamos nos preparando para se encontrar com esse rei um belo dia, que nós não sabemos o dia nem a hora que ele vai vir, porque a Bíblia diz que vai ser um piscar de olhos. Muitas das vezes, muitos vão deitar e não vão acordar. Muitos saem de casa e não voltam mais, porque encontraram já foram, o reino já voltou para eles. Porque quando nós saímos desse corpo, dessa matéria, Deus já voltou para nós. Eu sempre falo isso e sempre bato nessa tecla. Quando a gente desce a sepultura, qualquer ser humano que vai voltar ao pó, porque todos nós vamos voltar, somente aqueles que forem arrebatados ainda em vida, que não vão morrer, mas os que estão morrendo, os que morrem hoje, eles já se encontraram ou com Jesus ou com a condenação eterna. Nós temos que estar preparados, porque é grande o banquete que esse rei tem preparado para mim e para você. Nós somos esses convidados especiais. E aqui vai dizer, cada um vivendo os seus meros prazeres, e rejeitaram o banquete que o rei ofereceu. E quando o rei se depara com tanta ingratidão, ele fala, ele manda. Então disse os servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ou seja, o Senhor, Ele preparou as bodas, mas os convidados não eram dignos, porque eles rejeitaram o rei. Eles rejeitaram participar das bodas. Eles rejeitaram estar ali junto com o rei, celebrando, festejando, se alimentando daquele grande banquete que foi preparado com tanto amor. Muitos fazem isso hoje, irmãos. Não dão apreço à palavra de Deus. Passam na porta da igreja e olham com desprezo. Muitos, às vezes, até têm o desejo de entrar e participar deste banquete, mas às vezes também não tem força. Por isso a importância de eu e você estarmos pregando o Evangelho, falando desse Deus, falando desse reino que muitos dos dias está esquecido, porque são tantas as aflições. O mundo que nós estamos vivendo está tão corrido, é tanta coisa que dispersa a mente, que as pessoas não conseguem entender que Deus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente, e que Ele continua nos esperando, e que o reino está preparado, e que o tempo dele não é o nosso, nem o nosso tempo é o de Deus, porque Deus, Ele vive num tempo diferente do nosso. Nós vivemos um tempo, a Bíblia diz que para Deus um ano é um dia é um ano. Então nós às vezes achamos que está demorando, mas para o Senhor, às vezes para Ele foi ontem, a outra vinda dEle. E nós não podemos negligenciar isso. Nós precisamos a cada manhã acreditar que tem um banquete preparado para nós. Nós somos os convidados especiais. Nós somos salvos pela graça do Senhor, porque nada nós merecemos, nada nós fizemos para merecer participar desse banquete lindo, esse banquete com o Rei.
Imagina que coisa linda, irmão, ceiar com o rei. Chegar na frente de Deus. Ser salvos. Subir aos céus com o Senhor. Chegar lá e encontrar esses profetas da Bíblia. Que nós vemos essas histórias lindas que mexem com a gente. Que mexem com o nosso interior. Que salva almas através da pregação deles. Jeremias, Ezequiel, Moisés, Abraão. Olha, gente, é muito lindo, né? Noé. São coisas muito maravilhosas. Nós temos que entender que o nosso Deus, Ele não falha e Ele nos escolheu. Ele está preparando esse banquete. Na verdade, já está preparado para nós. Mas nós temos que estar preparados para poder cear com Ele, para poder participar deste banquete especial, qual Ele tem para mim e para a sua vida. Vamos renunciar, irmãos. Renunciar dói sim. Nossa carne, ela grita. A renúncia machuca. Muitas das vezes a renúncia vai te fazer você ficar vivendo uma solitude, uma solidão. Mas só que creia que nosso Deus, Ele está conosco. E a presença dEle é o que nos basta. A presença dEle é o que nós precisamos para que nós sejamos felizes e sejamos completos. Nós precisamos das pessoas, é lógico, sim, precisamos um dos outros. Mas a principal pessoa que nós precisamos ter e aguardar todo dia, todo momento e ficar apaixonado, esperando, como uma noiva que espera o seu noivo, é o nosso Deus que está no céu, preparando o banquete para nós. E aqui, irmãos, então disse o servo, né? As bodas já estão, na verdade, preparadas, mas os convidados não eram dignos. E hoje tem muitos convidados que não são dignos e nós sabemos disso. Ide, pois, às saídas do caminho e convidai para as bodas todos os que encontrarem. Deus vê que o povo que Ele escolheu não quis Ele. O que Ele fala? Vai! Foi quando a graça superabundou. Chama todos. Agora o reino vai ser para todos. Todos vão ser chamados. Porém, nem todos vão ser escolhidos. Porque tem um preço para poder cear com o nosso Deus. Tem um preço para poder sentar na mesa com o rei. Não é qualquer um, não é de qualquer maneira. E a Bíblia está dizendo aqui. Essa parábola, ela está falando. Ela pode ter muitos significados para a vida do homem hoje, mas o principal nesta tarde está falando de salvação. O principal nessa tarde está falando de renúncia, de cear com o grande mestre, porque Ele é poderoso em perdoar pecados, mas nós precisamos nos arrepender deles verdadeiramente, para que possamos ser aceitos nesse reino, para sentar na mesa com esse rei, nessas bodas ao qual Ele nos convida. E aqui vai dizer que Ele estendeu o convite para todos. Deus chama todos hoje. Todos têm direito de aceitar Jesus, todos têm direito de servir a Deus, todos têm direito de estar na presença do Senhor. As igrejas estão de portas abertas, o Evangelho é pregado nas redes sociais, o Evangelho é pregado nas ruas. Nosso país é livre, nós podemos ir e vir com a Bíblia, pregar a palavra do nosso Deus livremente, sem que ninguém venha nos condenar. Em muitos países já não é mais. A Bíblia já não pode entrar mais. Imagine, irmãos, ficar sem a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é o nosso alimento espiritual. A Bíblia é a nossa bússola, a bússola do crente. Como viveremos sem a Bíblia? Ela vai ter que estar aqui, ó, no nosso coração. E como que ela vai ficar no nosso coração? A gente meditando nela dia e noite. Toda vez que tiver oportunidade, pregar. Toda vez que tiver oportunidade,
ler, toda vez que tiver oportunidade de ir para os estudos da Bíblia, se aprofundar no entendimento da palavra de Deus. Porque naquele grande dia, nós temos que ter essa palavra guardada aqui no nosso coração, enraizada dentro de nós. Porque se nós esquecermos uma só palavra, como nós vamos viver? Se a Bíblia é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, direção para a vida do crente. Nós precisamos da Bíblia. Em muitos lugares a Bíblia não pode entrar mais. Então nós que temos o livre-arbítrio de pregar, abra aí a sua rede social, você que tem dom da palavra. Abra a sua rede social, você que tem dom de louvar. Você não precisa de oportunidade na igreja. Claro, é maravilhoso a gente ser convidado para trazer a palavra em algum ministério na nossa igreja. Graças a Deus, Deus tem me dado oportunidade. Eu trago a palavra na minha igreja. Porque Deus me escolheu para pregar a palavra. Deus me chamou. Deus me deu esse dom. E eu agradeço a Deus porque é um privilégio que eu não mereço. Eu nunca pedi para pregar a palavra, mas o Senhor me chamou, me escolheu, me colocou na posição para estar fazendo isso. Então eu tenho que fazer. Quando Deus ele chama Jeremias, ele fala para Jeremias. Jeremias fala: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. E o que Deus fala para ele? Desde o ventre da tua mãe eu já te escolhi, Jeremias. Abre a tua boca que eu falarei por ti. Porque Deus ele não depende de mim e de você para ele falar. Só basta que nós damos lugar. E ele vai falar. E ele vai dar entendimento. Se você não tem, peça. Você que louva, você que prega, você que faz qualquer coisa para o Senhor, faz. Faz enquanto há tempo. O reino dos céus está próximo demais de nós. A Bíblia está se cumprindo de capa a capa. Não tem muito tempo mais. Vamos pregar a volta de Cristo. Não vamos fazer como esses convidados que viraram as costas para as bodas, que viraram as costas para o banquete que o rei estava oferecendo. Ele só queria a presença deles. E eles não quiseram. Eles viraram as costas. Um falou que ia fazer uma coisa, outro falou que ia fazer outra. E simplesmente não foram. Não foram ao banquete. E Deus ali, o rei, ele olha. E com certeza o coração dele se entristece de ver tanta ingratidão. Por ter um banquete na mão e não aceitar, não pegar. E o que é que ele faz? Graças a Deus, vamos agradecer ao Senhor, porque os judeus não aceitaram Jesus, e aí, por causa disso, nós hoje estamos aqui, somos salvos, temos direito à salvação, porque se não fosse isso, nós não teríamos direito. Nós somos salvos pela graça de Deus, que foi, lançada sobre as nossas vidas. Deus, ele deu o direito de nós sermos salvos também. Então nós temos que agradecer a Deus todo dia por esse privilégio, porque não era para ser, nós não merecemos. Não é para nós, não era para nós que Jesus voltou. E sim, Jesus voltou para os judeus. Jesus voltou para os judeus, não era para nós. E pela graça dele estendeu-se até a gente. Então nós temos que agradecer muito ao nosso Deus. Nós temos que agradecer muito ao Senhor. Porque Deus, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Ele é soberano sobre o céu e a terra. Graças nós te damos porque tu és santo, Senhor, maravilhoso. E aqui vamos continuar dando prosseguimento aqui. O rei mandou que convidasse todos. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus quanto os bons. Ou seja, a salvação, ela está exposta. Ela está para mim e para você. Está para os bons e para os maus. Ou seja, todos têm direito a participar
dessa graça, dessa salvação, desse banquete maravilhoso. Basta que nós venhamos aceitar a Jesus verdadeiramente, porque todos têm direito à salvação. Quando Jesus veio, ele veio para os judeus, mas eles não aceitaram Jesus. E com isso nós recebemos o privilégio de ter direito à salvação, porque nós somos os gentios. O povo de Deus hoje são os gentios. Só que nós temos o privilégio de ter a salvação. Qualquer pessoa, tanto mal quanto bom, tem direito à salvação. Tem direito. Basta aceitar Jesus, renunciar esse mundo e buscar o Senhor de todo o coração, que você vai encontrar a salvação em Cristo, porque ela é dada a todos. Deus deu a salvação a todos. Quando ele morreu na cruz, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, dando a cada um de nós o direito de nos arrependermos dos nossos pecados e aceitar Jesus como o único Salvador da nossa vida e receber a coroa da vida eterna. Porque quando nós morremos, nós que aceitamos Jesus verdadeiramente encontraremos com o Senhor, encontraremos com o nosso Deus Todo-Poderoso e teremos direito à coroa da vida, a vida eterna, a vida que o Senhor nos prometeu, que nós teríamos, que está aqui na Bíblia, que nós temos todo o direito de usufruir a todo tempo. E aqui vai dizer, e saindo, tanto os maus quanto os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Ou seja, quantas pessoas aceitam Jesus? Quantas pessoas, como que as igrejas estão lotadas? Mas aqui vai dizer que muitos estavam naquela festa. E Jesus, que era esse rei, que está simbolizando aqui, o rei começa a observar os convidados. Quando esses convidados entram para a festa, eles têm uma roupa para vestir, uma roupa nupcial. E essas vestes nupcial significava estar na posição, significava estar preparado para poder estar na festa com Deus, estar na festa com o rei. Ou seja, o reino dos céus é ganhado à força. O dia que nós chegarmos lá, o Senhor, ele vai nos observar. Ele vai olhar para mim e para a sua veste, para ver se você está trajado como ele manda. As vestes que o Cordeiro vai nos dar. Porque Deus, Jesus, ele está nos céus. Ele é o noivo que espera a sua noiva adornada. Quem é a noiva adornada? Somos nós, a igreja de Cristo. Todos nós somos a igreja de Cristo. Basta que nós aceitamos a Ele verdadeiramente e renunciamos esse mundo para servir a Ele verdadeiramente, porque o reino dos céus não é ganho de qualquer maneira. Ele quer que nós renunciamos isso aqui, irmãos. A nossa carne é a coisa mais difícil que tem na vida do ser humano, é renunciar a sua carne, porque dói, porque machuca, como eu acabei de falar. Não é fácil renunciar. Não é fácil servir a esse Deus, mas vale muito a pena. Porque o que espera aqueles que renunciam esse mundo para servir a Deus é muito grande, irmãos. O que nos espera, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou, e eu vou repetir mais uma vez, porque eu já falei aqui nessa live agora. O que nos espera, a mente humana não pode imaginar, cogitar. Tamanha grandeza é o que está nos céus esperando a mim e a você. Não se engane, irmãos. Fechou os olhos aqui na terra, é condenação ou salvação. Não existe meio termo. O tempo é aqui, o tempo é agora. Agora é a hora de aceitar o convite desse rei. Esse rei que está falando aqui, que faz um banquete e convida os seus convidados para vir. Ou seja, é Deus nos chamando, venha. Está tudo preparado. Basta eu e você querer. Deus, ele está a todo tempo com suas mãos estendidas sobre a terra,
sobre os homens. E Ele está esperando. Ele está esperando eu e você. Aqueles que já estão com o Senhor, permaneçam. E aqueles que não estão, vai correndo para os pés do Senhor, porque Ele está voltando. Nós estamos vendo os sinais se cumprir. Não tem mais quase nada para se cumprir na Bíblia mais, irmãos. Já está tudo se cumprindo. Deus, Ele já está com esse banquete preparado, esperando a mim e a você para cear com Ele. Porque Ele é tremendo. E a palavra dele não volta vazia. Antes ela cai na terra e dá os seus frutos. E os frutos da palavra do Senhor é o que nós estamos recebendo aqui agora. É a palavra de Deus, a própria palavra dele frutifica dentro de nós, nos dá esperança, nos dá luz, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá direção para vivermos. Não existe direção na vida do homem se não tiver Deus na frente. Porque a Bíblia diz também que do coração do homem são muitos os pensamentos, mas a resposta vem da boca de Deus. Ou seja, eu e você podemos planejar muitas coisas, podemos querer muitas coisas, podemos pensar muitas coisas, mas se Ele não quiser, não vai acontecer. E outra, quando nós somos escolhidos pelo Senhor, como eu acabei de falar de Jeremias, Jeremias foi escolhido desde o ventre da mãe dele. E ele falava: Senhor, eu sou um menino, eu não sei falar. E Deus falava para ele: vai, abre a tua boca, que eu a encherei. Eu te colocarei nas nações. Jeremias. E Jeremias foi um profeta tremendo. Um homem que profetizava para as nações. Um grande homem de Deus, que um dia nós vamos encontrar com ele lá no céu. Que nós venhamos almejar esse dia de encontrar com esses profetas da Bíblia, que a gente lê aqui, a gente fica apaixonado pela palavra de Deus, a gente fica lisonjeado de ver tamanha era a fé desses homens. Mas hoje ainda tem, irmãos, profeta na terra. Ainda existem remanescentes. Porque se não existisse remanescente na terra, Deus já tinha destruído tudo. Porque quando ele olha do céu, muito pouco justo ele vê. É como no tempo de Noé, que ele olhou lá dos céus e não via um justo sequer. E mandou que Noé pregasse. Noé pregou o dilúvio 100 anos. 100 anos, irmãos, Noé fazendo a arca e falando com o povo: vai ter o dilúvio, vai vir um dilúvio, vai destruir a terra. E ninguém acreditava. As pessoas riam dele, as pessoas debochavam de Noé. Todo mundo casando, dando-se filho. A Bíblia diz que todo mundo vivia segundo os desejos do seu coração. E não estavam nem aí para Deus, para Noé, para ninguém. E nessa época não existia chuva. Era apenas orvalho que molhava a terra. Então quando Noé falava que ia ter um dilúvio, que ia acabar com água, ninguém acreditava nele, irmãos. A fé das pessoas era mínima. Nem mínima, porque a Bíblia diz que quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda manda que um monte se transporte para o outro lado e o monte vai. Então significa que muitas das vezes nós não temos fé nem do tamanho de um grão de mostarda. Porque muitas das vezes nós não acreditamos que Deus ele pode mudar alguém da nossa casa. Muitas das vezes nós não acreditamos que Deus ele pode restituir um casamento. Muitas das vezes nós não acreditamos que Deus ele pode curar alguém que tem uma doença que para nós é incurável. E a Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós mandaremos que um monte se transporte de um lado e ele vai. Então nossa fé, né, irmãos, a gente começa a analisar nossa fé, tem hora que nem sei o que dizer sobre isso. Mas nós precisamos ter fé. Porque se nós tivermos a fé, o Senhor ele faz. Porque aqui diz que Noé profetizou, Noé falava, Noé fazendo a arca e falando. Ninguém acreditava. E no grande dia teve o dilúvio. Chegou o dia que teve o dilúvio.
E a Bíblia diz que o povo gritava na porta da arca, batendo. Vai ser como na volta de Jesus, irmãos. Vai ter muita gente batendo na porta das igrejas. Quando o arrebatamento acontecer, vai subir a igreja, vai subir, a terra vai ficar somente com aqueles que ficaram. E o povo de Deus vai subir. O Espírito Santo de Deus vai sair da terra. Imagine, irmãos. Imagine, hoje o Espírito Santo de Deus, ele está aqui conosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus acampa ao redor daqueles que o temem. Ou seja, todo aquele que teme ao Senhor, os anjos estão ao nosso redor, nos protegendo das armas do maligno, nos protegendo das setas malignas, nos protegendo das armadilhas do diabo sobre a minha e sobre a tua vida. Imagina quando não tiver mais isso, irmãos, e a gente vê cada coisa horrível acontecer. A gente vê esse mundo, a gente não acredita nas coisas que a gente vê, de tão absurda que está. O evangelho está todo virado de cabeça para baixo. Coisas escandalosíssimas acontecendo dentro da casa de Deus. O pecado predominando, entrando dentro das igrejas e devastando tudo. Mas ainda tem os remanescentes. Quem são os remanescentes? São aqueles que ainda acreditam na volta de Cristo. São aqueles que estão esperando Jesus voltar. São aqueles que estão renunciando à sua carne por amor a Deus. São aqueles que olham para esse mundo e não sentem nada mais por esse mundo. Perdeu totalmente o sentido, tudo nessa terra. Claro, nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar da nossa vida, nós precisamos amar o nosso próximo, nós precisamos viver aqui na terra, porque nós ainda estamos aqui. Mas nós não podemos sentir prazer em nada nessa terra mais. Porque tudo aqui já está acabando, tudo aqui está se findando. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a igreja dele. E quando a igreja subir, irmãos, ai de quem ficar aqui. Ai de quem ficar aqui. Vai existir um governo muito mais corrupto, unificado. O anticristo vai reinar na terra. E coisas terríveis vão acontecer. Então que nós venhamos almejar estar com o nosso Deus. Que nós venhamos almejar ouvir essa trombeta. Outra coisa, a Bíblia diz que a trombeta, quando tocar para buscar os escolhidos, ela vai ser espiritual. Nem todos vão conseguir ouvir. Somente os que estão ligados, os que estão com suas lamparinas cheias do azeite, como as virgens, as 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. Somente as prudentes vão ouvir o toque da trombeta para subir para os céus com o noivo. Aqueles que estiverem desapercebidos dentro da igreja vão ficar aqui na terra. E eu não quero, irmãos, eu não desejo estar desapercebido. E eu espero que cada um que aqui está também não queira. Não sinta esse desejo. Que sinta o desejo de ser como as virgens prudentes. Aquelas que renunciam por amor a Deus. Porque nada nesse mundo se compara à presença de Deus. Nada, não existe nada que te traga mais prazer do que você sentir a presença de Deus. Do que você ter esse Deus na sua vida. Nada mais faz sentido quando você conhece a Deus verdadeiramente. Nada mais faz sentido. Tudo fica em segundo plano. E em primeiro vem o nosso Deus. E aqui vai dizer, continua dizendo para me chegar ao final, porque eu já estou falando muito. E os servos saindo, né, convidaram tanto os maus quanto os bons. E o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem. Olha isso aqui, irmãos. Viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. Ou seja, veste nupcial, já falei aqui, é uma condição de estar preparado. Ou seja, quando Deus olhou para os convidados todos, quando ele olha todo mundo ali no salão, ele vê que tem um ali que não está preparado, não está com as vestes nupciais. Vai ser aquele grande dia que nós chegarmos lá perto de Deus e ele olhar para nós e ver que as nossas vestes estão sujas. Vai ser triste esse dia, irmãos. Porque quando nós chegarmos na frente de Deus, não vai existir nada que vai ficar
escondido, não vai existir pecado que não vai ser ali aberto para todos verem. Ou seja, todas as coisas são nuas e patentes aos olhos de Cristo. Diante dos olhos de Deus, nada fica escondido. Eu posso pecar, esconder do meu pastor, esconder da minha igreja, esconder dos membros da minha igreja, mas diante dos olhos de Deus, Ele vê tudo o que eu faço, tudo o que eu penso, Ele vê as intenções do meu coração. Se eu estou sendo sincera, se eu estou sendo realmente leal à fé que o Senhor colocou no meu coração. Se eu estou fazendo a obra de Deus com decência, se eu estou realmente renunciando à minha carne para servir ao meu Deus. Porque se eu não estiver fazendo isso, tudo que eu estou fazendo aqui vai ser em vão. Porque naquele grande dia, Ele vai olhar para os convidados, como falou aqui, e vai ver, não está com as vestes nupcial, ou seja, não está preparado para ficar comigo aqui. Aí olha só o que o rei vai falar para esse convidado. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Ou seja, o que você está fazendo aqui se você não renunciou à sua carne? Se você não me serviu? Se você não me obedeceu? Se você, a tua vida toda, você viveu fazendo o que você queria e não o que eu coloquei no seu coração para que você viesse fazer? O que você está fazendo aqui? Olha só. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo a veste nupcial? E ele emudeceu. Ou seja, esse convidado que estava com a veste não adequada, ele emudeceu. Ele não teve palavras para falar com Deus. E assim vai ser nós, irmãos, se nós não nos colocarmos na posição que Deus quer. Naquele grande dia, Ele vai olhar para mim e para você e vai falar: o que você está fazendo aqui? Apartai de mim, que eu não te conheço. Imagine, irmãos, se você está de frente com Jesus, com Deus Todo-Poderoso, sabendo que a terra acabou, não tem mais, acabou isso aqui, e você saber que você vai passar sua eternidade longe dele. O sofrimento aqui na terra, por pior que seja, vai durar 70 anos, que é o máximo, 80, que é o máximo que o ser humano vive hoje, a nossa geração, que está cada dia diminuindo mais, cada dia o tempo de vida é menor, a probabilidade de vida do ser humano hoje é 80 anos. O que é 80 anos colocando na frente de uma eternidade para sempre? Ou seja, você sofre aqui, acha que é o fim do mundo. Ah, eu tô sofrendo muito, eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo, eu tô doente, eu tô assim, eu tô, né? Essas coisas, o sofrimento do ser humano aqui na terra. Só que o sofrimento aqui acaba. Se você for morar com Jesus, com Deus, a hora que você descer a sepultura, seu espírito já vai pro seio de Abraão. E lá você vai viver em paz para sempre. Mas quem é condenado sofre aqui e vai sofrer a eternidade. Irmãos, isso é muito triste. Se a gente for pensar nisso, a gente fica apavorado, a gente fica com muito medo. E a gente serve a Deus com mais dignidade, com mais amor, e a gente renuncia mesmo à carne com prazer. Porque quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, é prazeroso a gente renunciar esse mundo para servir a Ele. Não é um peso mais. Passa a ser prazeroso servir esse Deus. Porque a alegria que Ele traz dentro do nosso coração, Ele tira o jugo pesado e coloca um fardo leve. Muitas pessoas acham que ser cristão é um fardo pesado, é algo que não é prazeroso, é algo triste. É uma escravidão. Tem gente que fala até assim, mas escravidão é o vício na vida do homem. Escravidão é você não conseguir passar um dia sem aquele vício que te atormenta. Escravidão é você não conseguir ser feliz, fazendo tudo que sua carne quer, e no final do dia você deitar na cama e a tristeza continua. O vazio no seu coração não é preenchido com nada aqui da terra. A nossa alma almeja o Espírito Santo de Deus.
A nossa carne se satisfaz com os prazeres da terra, mas a nossa alma, ela nunca fica satisfeita. Ela vai pedir eternamente pelo Senhor. Ela vai querer a vida toda estar perto de Deus. Nosso espírito, ele almeja a presença do Mestre. Então não adianta. Prazeres terrenos não substitui vazio da alma. O único que pode preencher esse vazio da minha alma, da sua alma, é o nosso Deus Todo-Poderoso, porque o nosso espírito almeja os céus, o nosso espírito almeja as coisas espirituais. A nossa carne quer as coisas terrenas, mas o nosso espírito são coisas espirituais que ele almeja. E nós temos que cada dia buscar essas coisas espirituais. E aonde? É aqui, ó, lendo a palavra de Deus, meditando, indo nos cultos, orando. Se você não consegue ir todos os dias de culto na igreja, vai uma vez por semana. Mas a Bíblia, lê a Bíblia. Abre a sua Bíblia. A Bíblia, que a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, sua mente muda. Deus, ele muda a sua cabeça de uma tal maneira. O Espírito Santo começa a entrar na sua vida de uma certa maneira. Tudo muda quando você começa a ouvir a palavra de Deus. Se começar, por que o inimigo não quer que ninguém leia a Bíblia? Por que o inimigo está usando pessoas para mandar trocar, mandar fazer uma Bíblia nova, falando que tem que escrever uma Bíblia atualizada, que essa Bíblia está ultrapassada? É porque essa Bíblia, ela muda vidas. Essa Bíblia, ela salva o homem. Essa Bíblia aqui, a palavra que está aqui dentro, ela tem poder. Você pode ler ela 1000 vezes. As 1000 vezes que você lê, o Espírito Santo vai falar algo novo dentro de você. Porque a Bíblia é viva. Ela não é um livro qualquer que você lê e fica aquilo ali a vida toda, só aquilo. Aí se você ler de novo vai ser a mesma coisa. Não, a Bíblia não. A Bíblia se renova, porque ela é viva. Ela é fonte de água viva que te limpa de dentro para fora. A partir do momento que você começa a ler a Bíblia, você muda, sua vida muda, Deus muda a sua história. Isso eu posso dizer porque eu sou exemplo disso. Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida. Hoje eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Do que eu já fui um dia, o que eu sou hoje, eu posso dizer, eu sou uma nova criatura em Cristo. E é claro, ainda tem muito que mudar. Eu sei que Deus está me aperfeiçoando a cada dia. Mas quando eu olho para dentro de mim e vejo o que Deus tem feito na minha vida espiritual, porque vida física, vida material, para mim não faz tanta importância. Para mim isso fica em segundo plano. Agora o que mais me importa é o meu espiritual. Eu quero cada dia mais de Deus. Eu quero cada dia aprender mais desse Deus maravilhoso. Eu quero nesse grande dia que esse rei abrir as portas para os convidados entrar. Eu quero ser uma convidada. Eu quero ser um desses convidados que vai entrar e vai participar desse banquete com o meu Deus, com o meu Senhor, aquele qual eu tenho crido, aquele que eu aceitei e que eu tenho vivido para Ele todos os dias da minha vida. Eu sou muito grata a Deus por Ele ter me escolhido, me chamado e ter me capacitado para estar trazendo a palavra dEle, que é um privilégio que não tem como falar, não tem palavras para explicar a alegria que eu tenho de pregar a palavra de Deus, algo que eu nunca imaginei. Foi um presente de Deus na minha vida. E eu creio que foi um presente, que foi Deus que me deu, porque eu nunca procurei, irmãos. Eu nunca quis pregar. Eu nunca quis falar da palavra de Deus. E hoje, quando eu me vejo, eu falo, meu Deus, é só o Senhor. Porque eu mesmo, eu não tenho nada, eu não sei nada, eu não posso nada. Mas o Senhor, Ele pode todas as coisas. Basta que nós venhamos dar lugar. E eu vou aqui terminar agora, irmãos. E disse então ao rei, servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Aqui, viu, irmãos, aqui termina. Está falando que quando ele viu que as vestes dele estavam inadequadas, ele não estava preparado, ele foi lançado no lago de fogo. Ou seja, é o que vai acontecer com aqueles que quando chegar naquele grande dia, não estiverem com suas vestes limpas. E o que nós temos que fazer para estar com as vestes limpas? É o que eu falei aqui agora há pouco. Renunciar a esse mundo.
Porque todo aquele que está no mundo não tem parte com Deus. Todo aquele que não renuncia a esse mundo para servir a Deus, ele não se alegra nele. Deus fala que ele está à porta e bate. Aquele que abrir, ele entra e faz a obra. Ele entra e ceia conosco. Mas se nós não abrirmos nosso coração, irmãos, vamos ficar aí dando pancada para lá e para cá, rodando como o povo no deserto. Rodando, 40 anos rodando e nada acontece. Eu vivi assim, irmãos. Eu posso falar de mim. Eu vivi 40 e poucos anos da minha vida no deserto, rodando. Ficava triste, ia para a igreja. Acontecia um problema, ia para a igreja. Aí melhorava um bocadinho, ia para o mundo novamente. Mas só que Deus, ele tem um momento de arrancar a gente desse mundo. Quando a gente tem o desejo, é lógico. E chegou o dia que ele me tirou do mundo e me trouxe para a presença dele. E hoje eu sou grata a esse Deus. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus verdadeiro. Eu posso falar. É um Deus maravilhoso que tem poder de libertar, de curar, de salvar, de resgatar, de trazer paz para o nosso coração. Porque, irmãos, por mais que as coisas estejam difíceis, a gente com Deus é tudo diferente. É uma alegria que a gente tem dentro de nós que a gente não tem como explicar. É algo sobrenatural. Que só quem aceita Jesus, só quem faz a obra, só quem está ali todos os dias na presença de Deus consegue imaginar, consegue sentir como que é bom. Então eu quero, nesta tarde abençoada, meu filho está aí assistindo, meu filho Lucas Rodrigues, um beijo, meu filho, a saudade de você. Que prazer ver você assistindo aí, não só você, né, mas tantas pessoas que eu tô vendo aí, vários nomes. Muitas das vezes, irmãos, eu não falo, né, com os irmãos aí, porque se eu começar a falar aqui com quem tá online, eu acabo me perdendo da palavra, porque, né, a minha mente tem hora que ela voa um pouco, eu acabo perdendo o foco da palavra. Mas eu espero que essa palavra tenha, né, entrado no coração dos irmãos, que o que o Senhor, né, ele estava falando pra gente nessa tarde é sobre o banquete que ele tem preparado para nós, sobre as renúncias que nós devemos fazer para servir esse Deus, e que vale muito a pena servir ao Senhor. Vale muito a pena renunciar essa carne para servir esse Deus, para naquele grande dia nós sentarmos à mesa com Ele, cear com Ele e vivermos para sempre do lado do nosso Deus, em paz, sem dor, sem lágrimas, sem pranto, sem tristeza. Imagine, irmãos, você nunca mais chorar. Imagine você nunca mais sentir dor. Imagine nunca mais você ter saudade, nunca mais você ter tristeza, frustração. Tudo nesse mundo que dói, quando nós encontrarmos com o nosso Deus, isso tudo vai acabar. A Bíblia diz que nós teremos um corpo incorruptível. Nós seremos como os anjos no céu. Não sentiremos mais dores, não choraremos, não vai existir a tristeza, só alegria. Já imaginou? Como que é maravilhoso? Não é fácil servir a Deus, nós sabemos que não é, mas não é impossível, porque Deus falou, Jesus, quando ele veio na terra, ele falou: eu venci o mundo e vocês também podem vencer. Nós podemos vencer, porque não é impossível. É possível nós servirmos esse Deus e renunciarmos por Ele e, né, termos a oportunidade de um dia estar nos céus com o nosso Deus. Essa é a palavra, né, que eu deixo para a meditação de cada um que estão aí me assistindo. Quero agradecer a presença de cada um, né? Todos aqueles que estão aí, os que vão assistir depois, que tem muita gente que assiste depois a live porque fica gravada. E quase sempre, sábado, domingo, que eu posso, eu entro aqui para fazer uma live, para falar da palavra de Deus. Sempre que Deus toca no meu coração para me falar algo, eu venho aqui, abro a câmera do celular e falo para os irmãos aquilo que o Senhor coloca no meu coração. E eu quero agradecer a cada um, quero dizer que os irmãos orem por mim, porque eu também preciso, né, de receber orações, porque eu sou carne, eu sou falha, eu sou pecadora, eu estou aqui não é porque eu sou melhor que ninguém, e sim porque o Senhor me escolheu e me chamou para uma grande obra, e eu estou como Neemias, né? Naquela grande obra, que não posso parar, né? Estou
num caminho, numa grande obra, que a estrada de trás já foi destruída, não tem como eu voltar mais, é só daqui para frente. Então eu preciso que os irmãos orem pela minha vida, e eu vou estar orando agora para terminar essa live, e agradeço a cada um em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, nesta tarde de domingo, pela tua presença, Senhor, pela tua palavra, ao qual o Senhor falou que tem um grande banquete esperando por cada um de nós. Senhor, que o Senhor possa entrar nas vidas nessa tarde, que o Senhor possa, Pai querido, libertar vidas nesta tarde, porque o Senhor mesmo ontem, hoje e será eternamente. A tua palavra não envelhece, a tua palavra não enferruja, a tua palavra não cai e fica vazia, e sim, ela cai e frutifica nos corações. Então eu creio, Pai, que se o Senhor me incomodou para estar trazendo esta palavra nesta tarde, é porque vidas precisavam ouvir ela, até mesmo eu preciso, Pai, porque quando nós pregamos a tua palavra, primeiro ela vem para quem está pregando, para depois para aqueles que estão ouvindo. Então eu recebo, Pai, a tua palavra e te peço, Pai querido, entre em cada vida, cada família aqui representada, Pai, porque cada um que aqui está tem família, tem parentes, tem amigos, tem alguém, Senhor, que muitas das vezes coloca diante de ti, nas orações, Pai querido. Coloca, Senhor, no coração do teu povo o desejo de orar. Coloca no coração do teu povo, Senhor, o desejo de te buscar, de conhecer mais de ti, porque, Pai, é maravilhoso conhecer o Senhor, é maravilhoso, Pai querido, sentir a tua presença, é maravilhoso, Senhor, estar, Senhor, fazendo parte desse exército ao qual o Senhor escolheu para uma grande guerra, para uma grande luta, para uma grande batalha, mas que no final nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim eu entrego cada vida nas tuas mãos e te agradeço por esta tarde, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos fiquem na paz de Cristo, que Deus possa falar mais ao coração de cada um nesta tarde. Assim eu agradeço a minha oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém.